Então, com a classe criada, coloca aqui 2 pontos e fala que ela vai herdar, né, da dbContext. Então, aqui dbContext, ele não vai reconhecer inicialmente, então você pede para que ele importe, né, só posicionar o mouse em cima dela, clica aqui nessa lâmpada e pede para ele utilizar o Microsoft Entity Framework Core, que foi justamente as dependências da biblioteca que você acabou de adicionar. Bacana, esse é o principal, né, a principal configuração dessa classe. Vão ter outros que nós vamos fazendo agora no passo a passo. Eu poderia criar para cada tabela uma outra classe aqui dentro, que seria aí, né, geralmente a gente faz uma pastinha de model e coloca. Ou você pode aproveitar, como é um aplicativo de console, né, ele já está separado do seu projeto. Então não tem tanta necessidade de eu ficar criando pastas e organizações aqui dentro dele. Eu posso utilizar o próprio arquivo de classe principal dele, que é o Program CS. Então aqui dentro eu vou criar uma classe, vamos colocar aqui class, né, vou chamar de estudante. Ok, ou pode ser um arquivo, como eu falei, não importa aí, você faz da forma que você achar melhor. O que não pode aqui é que ela fique dentro da classe Program. Então, na verdade, eu vou colocar ela aqui, ó, fora dela, é uma classe independente. Então, fora da classe Program, que é a principal aqui para o projeto, que só me dá uma informação em console, né, até mesmo porque não tem nada configurado, eu estou criando uma outra classe estudante. Eu poderia vir aqui, botão direito, adicionar a classe e fazer a classe estudante lá com o método construtor, assim como nós havíamos feito nos modelos passados. Então não faz diferença nenhuma, só estou reaproveitando o mesmo arquivo. E aqui você vai colocando os campos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um campo inteiro que vai ter aqui, vai chamar ID, e vai ter métodos de envio e recebimento, que são os get e sets, que eu vou detalhar um pouco mais para frente. Vou colocar aqui um campo string chamado nome, que também vai ter métodos de envio e recebimento do banco de dados. Pronto. Tendo feito isso, ok, nós temos aqui as duas informações já inseridas, né, para o nosso projeto. Bacana. Tendo feito isso, eu vou falar com o Entity Framework, ele vai criar uma tabela não com esse nome, mas a partir dessa classe, o nome nós podemos definir com esses campos. Aí sim ele vai pegar esse exemplo aqui e vai criar os campos dentro da tabela. Ok, quem faz isso? O dbContext. E como o dbContext faz isso? O dbContext faz isso com base, né, em uma função que se chama dbset. Então vamos criar aqui um método, né, público chamado dbset. Pronto. Esse dbset, ele pede para que você passe primeiro o nome da classe na qual ele vai ser alimentado, onde estão os dados. Então é estudante, bacana. E aqui o nome da tabela. Eu, por uma questão estrutural, eu gosto de colocar o nome da classe sempre em singular e o nome da tabela no plural. Nunca manter os dois iguais. Isso aqui pode dar erros depois, problemas, quando ele gerar como scaffolding as páginas e fazer o CRUD automatizado. Eu já até mostrei isso, nós vimos isso na prática no primeiro curso, então não aconselho. Esse objeto vão ter métodos de envio e recebimento, então já vou colocar getSet, porque eu vou poder enviar e receber informações para a minha tabela de estudantes. Bacana. Se isso aqui faz a criação da tabela com base nos dados que foram inseridos na classe, aonde ele cria essa tabela? Em qual banco de dados? Porque até então eu não falei que vai ser um banco de dados SQL. Então, antes de pedir para ele criar, eu preciso de uma outra função, né, que é para poder gerar essa minha comunicação com o banco de dados. E nesse caso, nós vamos mandar utilizar o banco de dados do SQL Server. Então, vamos utilizar um método que se chama override, e ele é um método baseado nesse aqui, ó, onConfiguring dbContext, que é justamente o principal método dessa classe, que faz a configuração do meu dbContext. Só coloca isso e pressiona Enter, que aí ele cria o método para você. Bacana. Criado esse método, eu não preciso que ele me devolva essa base de configuração. O que eu preciso que esse método me devolva é o seguinte. Vamos pegar esse objeto que é o... Ele criou com o nome de Options Builder. Deixa eu verificar aqui que eu não preciso nem definir que ele é do tipo base. Pronto. Vamos pegar esse objeto aqui, ó. Ok. Perfeito. Ok, e esse objeto que ele criou, se você não gostar desse nome, que é um builder, pode colocar qualquer outro, isso não vai importar aqui em nada, tá joia? O que ele faz é que, na verdade, você tem que passar para esse método a configuração, né, a utilização do banco que você vai trabalhar. Então, nós temos aqui alguns tipos. O banco que eu vou usar é o SQL Server. Então, é o objeto que ele gerou aqui no método override, que é o método de configuração, ponto,
SQL Server. Só que aqui também ele quer saber algumas informações relacionadas a esse banco. Beleza, você vai utilizar SQL Server, certo? Mas onde está esse banco de dados? Qual o nome desse banco de dados? Quais as configurações desse banco de dados? É o que nós vamos ter que falar aqui, né, dentro do método.